essa última eleição aí foi uma eleição de colisões, né? Foi uma experiência complicada, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Cadeirada, sangue, porrada. Pra onde a gente tá indo, hein? Esse mundo mais ideologicamente separado, extrema esquerda, extrema direita. E parece que os candidatos agora ou tem que ir para um lado ou para o outro, né? O meio não tá mais conseguindo eleger muita gente, né? Não, de fato, a gente está numa situação onde eu diria que a política foi para os extremos. Né? Já faz um tempo Só aqui ou é uma... É mundial. É mundial isso, não é só aqui não. O Brasil faz parte do mundo, às vezes a gente esquece, mas de fato isso é um fato. Né? E faz tempo que eu venho insistindo nesse ponto. E dá para colocar um início? Dá para colocar um momento que ele começa esse Olha, desde a crise de 2008, né? Já ficava claro. Desde a crise do subprime de 2008, onde talvez vocês lembrem, quer dizer, você teve uma crise econômica que se demonstrou completamente ingovernável, porque tecnicamente a gente está em crise econômica desde 2008. Então você percebe? A gente não saiu praticamente 15 anos de crise. Olha que coisa interessante. Então a crise ela deixou de ser um momento de tensão que nos leva a uma outra situação, entendeu? Ela virou, na verdade, um regime normal de funcionamento. Entendi. Ela virou um regime de governo. A crise é uma condição para o governo. Porque quando você está em crise, então é uma coisa, olha, a gente está em crise, então medidas excepcionais podem ser tomadas, então certas questões vinculadas à normalidade democrática podem ser colocadas em questão, então você generaliza dinâmicas de exceção. Né? E é isso que aconteceu um pouco. E o que era para ser temporário fica perene. O que é para ser temporário fica perene, exatamente, você tem toda a razão. Né? Então, dentro desse horizonte, ficou muito claro que assim, o sistema de acordos que organizava um pouco nossas vidas, ele entrou em colapso. E a extrema-direita ela foi crescendo por quê? Porque ela é uma força de ruptura. Então ela fala, não, de fato, não tem mais nenhuma maneira da gente conseguir gerenciar nossas vidas da forma como antes a gente fazia. Mas estranho que a esquerda era esse ponto de ruptura, né? Exatamente. Ela perdeu esse papel? Perdeu. Esse é o nosso drama. Esse é exatamente o nosso drama. Ela virou um gestor, ela tenta gerir de maneira mais humana as crises nas quais a gente se encontra. Entendi. Mas só para você ter uma ideia, assim, para a gente ter mais clareza do que a gente está falando, né? Por exemplo, a gente tem várias crises juntas hoje. Crise ecológica, crise econômica, social, política, crise psíquica, por aí vai. Pega o caso da crise ecológica. Né? Você acha que é possível efetivamente gerenciar a crise ecológica? Tudo que foi feito, ela conseguiu retardar o processo da crise ecológica? Parece que não. Ao que tudo indica, não. Né? Quer dizer, na verdade, a gente acelerou essa dinâmica. E a gente acelerou porque não é uma coisa da boa jogou vontade. Os prazos lá para frente, né? 2030, não sei o que, a gente vai zerar não sei o que e tal. Exatamente. Você tem 3 graus de aumento da temperatura média, isso já está se realizando. As pessoas já percebem que elas já têm uma mudança radical do que era o seu meio ambiente. O meio ambiente, as pessoas lembram, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, agora era um momento de frio. Então isso acabou. Enchentes. Tornados, exato, e furacões. Você vai tendo um meio ambiente que não é mais aquele com o qual você lidava anteriormente. Né? Só que o que acontece? Você espera que as causas disso pudessem ser combatidas. E as causas são muito claras, quer dizer, basta você ver qual é o modelo econômico que a gente tem, como é que você tem a ocupação da terra, certo? Como é que você tem a sujeição da ocupação do espaço, as exigências maiores de... O lixo. Exatamente, é o lixo, certo? Digamos, a escolha do agronegócio como escolha preferencial da nossa economia, com tudo que isso implica. A utilização da água, né? Exatamente, exato, entre tantas outras coisas. Então você espera o quê? Numa situação de crise, as pessoas elas vão desenvolver as ações possíveis para que as causas parem. E a causa não foi tocada, pura e simplesmente. Então você sabe que o processo vai continuar. É porque me parece que os governos eles não têm uma pretensão de ser de uma coisa que passe 30, 40 anos. Ele quer resolver economicamente os problemas daquilo lá e aí depois causas como a ecologia deixa mais para frente, porque não vai ser agora que vai aparecer alguma coisa, né? Você colocou a questão mesmo como ela acontece. Eu diria o seguinte, tem uma razão para isso. Isso não é só um problema de governo. O nosso sistema de produção funciona dessa forma. Você está dentro de um processo como um processo capitalista, onde assim,
ele é baseado numa ideia, que é a ideia da maximização dos interesses individuais. Tá. Você tem seus interesses, o outro tem seus interesses. Então, cada um tem que correr atrás dos seus interesses. Se todo mundo correr atrás dos seus interesses, a riqueza comum vai se produzir, entendeu? Porque você tem seus interesses, você quer fazer um produto melhor do que o outro, então para que você consiga mais espaço, concorrência, toda essa história. Só que numa lógica como essa, veja, os seus interesses individuais são interesses daqui para 5, 10 anos. Daqui a 30 anos você não está mais aqui. Por que você tem que se preocupar com o que está acontecendo no mundo daqui a 30 anos? Você nem vai estar aqui. Então, do ponto de vista dessa racionalidade que nos é natural, certo? A questão fundamental é como eu aproveito a situação de crise ao meu favor e não como eu tento eliminá-la, porque eliminar, como você falou, exige um raciocínio de longo prazo que não tá no horizonte. E aí? Bem, aí a gente vai caminhando paulatinamente para a catástrofe. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sim, exato. Eu vim aqui para você mais ou menos. Para dar essa notícia para dar gente. essa notícia que todo mundo sabe no final das contas. Né? A gente percebe, quase em câmera lenta, sabe? E a gente vai. É uma coisa anunciada e tá todo mundo falando, parece que vai ser isso mesmo. E você vai naturalizando um nível de desespero. Né? E só que, é claro, você vai procurando maneiras de não pensar nisso. Né? Maneiras de falar, não, mas tudo bem, mas eu tenho outras questões a pensar, tenho meus problemas pessoais a resolver. Mas no fundo, você sabe que o nosso tempo está contado. Quer dizer, que a gente está comprando tempo. Entendeu? A gente está assim, tentando ganhar um pouco mais de tempo. Mas é claro, numa situação como essa, várias consequências se produzem, porque algo em você lembra disso. Então algo em você vai te impedindo de realmente estar satisfeito numa situação como essa. Então você vai vendo a implosão psíquica de todas as pessoas. E a tecnologia que muitas vezes salvou a humanidade, parece que ela não tá conseguindo resolver esses problemas, né? Então, essa é uma questão interessante. Quer dizer, qual foi a função da tecnologia até agora? Eu diria duas coisas. A primeira delas é a seguinte: todo povo, toda sociedade é produtora de tecnologia. A gente criou um pouco a ilusão de que assim, as sociedades ocidentais conseguiram criar uma tecnologia que colocou a gente numa dimensão de progresso, de desenvolvimento, né, contrariamente a outras sociedades que estavam mais ou menos numa posição de letargia. Só que isso já é uma história completamente falsa. Né? Por exemplo, sociedades ameríndias eram produtoras de alta tecnologia. Verdade. Tecnologia médica, bem, os incas com tecnologia de astronomia, a engenharia, certo? Em vários pontos extremamente desenvolvidos. Só que essas tecnologias elas foram apagadas, elas foram silenciadas. Então, a gente diz assim, uma tecnodiversidade do mundo, ela foi eliminada. Né? Então isso tem um lado. Por outro lado, essa tecnologia que a gente conhece hoje, ela não está operando, tendo em vista o aumento da riqueza social, a melhoria da vida das pessoas. Até porque basta você ver, quando as tecnologias se desenvolvem, a vida das pessoas efetivamente melhora ou piora? Piora. Muitas vezes piora porque... Eu estava falando até da tecnologia quando a gente começou a conseguir maximizar a alimentação, o plantio e tudo mais. Nesse momento a tecnologia ajudou, porque tinha também um pessimismo de que a gente não ia conseguir alimentar todo mundo e tudo mais. Mas essa é uma coisa muito interessante que você está falando. De fato, a gente tem essa ideia da escassez como horizonte normal da nossa sociedade. Como se assim, a sociedade normalmente está na escassez. Só que eu lembraria o seguinte, nenhuma sociedade é sociedade da escassez e da penúria. O cara que mora na Samoa Ocidental, lá no meio da Oceania, e que vive só de coco e de peixe, ele acha que ele é rico. Verdade. Ele não sente que... Não sente. Para ele não é escassez aquilo. Aquilo é a realidade. Não, para ele, porque é o seu horizonte de necessidade está lá. A gente olhando, fala, cara, como o cara consegue? Exato. Mas a gente, na nossa sociedade, a gente se sente pobre. Isso é um dado interessante. Nunca satisfeito. Né? Nunca satisfeito, exatamente. Então eu diria... Isso é uma construção? Isso nosso sistema ele é feito para isso, para você sentir que tem alguma coisa que te falta. Para sentir que não, eu estou em falta. Eu tenho uma coisa que eu não tenho. Né? Então eu preciso continuar. Ou é a viagem, ou é bens materiais, ou é o amor que você tem que encontrar. Tem tantas outras. A ideia de que o desejo ele foi inscrito sob a figura da falta.